Bate-papo. Eu anuncio ou tu anuncia, Aline? Fique à vontade. Eu? Vamos falar sobre a admissão como escritor imortal da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, também o preenchimento de novas cadeiras na Academia Literária do Vale do Taquari, Alivate, essa entidade importante. Estamos recebendo aqui no estúdio Deuli Greff, jornalista, escritor, presidente da Alivate e da Câmara de Vereadores de Lajeado. Tudo bem, Deuli? Como é que tá? Bom dia. Muito bom dia. É uma honra sempre estar aqui e me comunicar com o Vale do Taquari, com praticamente o estado inteiro. Mas antes, Moisés e Aline, eu quero fazer um registro aqui e cumprimentar essa dupla que vocês formam aqui nesse programa. O Panorama certamente é um dos programas mais antigos da emissora, do Lauro Matias Miller. Dele mesmo. Lembro bem das manhãs que ele entrava, e vocês estão dando uma nova dinâmica, uma nova roupagem, um novo jeito de comunicar e que está caindo ao gosto dos ouvintes. Que bom. Tu sabe, Aline, que esse é um desafio, né? Porque a comparação com o Lauro, ela não tem como comparar, o né? Lauro sim que é imortal. Ele é insubstituível, mas a gente pode imortal. fazer de um jeito diferente, né? Isso, Então, né? A gente fica extremamente honrado, feliz, né? Com carinho, com reconhecimento, porque é uma responsabilidade receber esse editorial e é uma responsabilidade trazer essa comunicação nova, mas respeitando a nossa história. Então, É um é desafio. um desafio, né? É um desafio. Mas tem um pouquinho dele aqui na bancada. Com Isso. certeza sempre terá, Um pouquinho né? muito. A essência ficou. Ah, boa, Que boa. bom, que bom. Ficamos felizes. Deolito não tá precisando nada para fazer, hein? Eu O que tu achou da não sei nem apresentação? por onde vamos começar, né? Né? Nas horas de folga eu ainda arrumo algumas coisas para fazer em casa, né? Com a família, né? Que legal. E aí, Deoli? Eu sempre com vontade de fazer as perguntas paralelas, né? Será que o vereador, escritor, tudo isso, corta a grama? Mas não é pra pauta de hoje, corta, né? ele Corta corta. a grama. Olha Cortei. aí. Essa Ele semana corta. eu cortei a grama do meu prédio lá. Eu Agora cortei vamos- lá na frente do prédio lá, né? Peguei a maquinazinha lá e cortei. Vou na chácara, corta a grama. Fim de semana é o meu exercício físico. Tu sabes, Aline, que ele é um gente pouco como a gente. jardineiro. Sou muito jardineiro. Exato. Olha só. Que revelação, né? Porque a gente pensa assim, não tá cortando a grama, né? Alguém deve estar cortando essa grama, porque não dá conta. Mas daí dá conta, sim. Pronto. Eu vou, Moisés, com a tua autorização, começar perguntando o seguinte: escritor imortal, o que significa para nossa audiência que talvez já ouviu em algum momento, mas não faz ideia da grandeza desse título? Talvez um pouco de exagero nisso, mas enfim, para quem faz parte da academia, de alguma academia literária, tem essa atribuição, recebe esse atributo de ser escritor imortal. A Academia Luso-Brasileira valoriza muito essa denominação de ser o escritor imortal, né? Eu, para mim, acho um pouco, mas enfim, é o título que se recebe, então temos que assumir, né? Assim nós temos a Academia Luso-Brasileira, a Academia Literária do Vale do Taquari, e é essa que eu mais gosto, mais admiro, mais estimo, né? Isto vem da Academia Francesa de Letras, né? Nós aqui da Alivate, nós temos o nosso estatuto, copiamos da Academia Rio Grandense de Letras, e um dos critérios é que são 40 cadeiras, 40 imortais, que copiou da Academia Brasileira de Letras, que copiou da Academia Francesa de Letras, né? Então é um estatuto que vem de longe, 1700 e lá vai, né? Então é uma referência que a gente tem, né? É uma forma carinhosa de tratar os nossos escritores. Deoli, tem alguém que te acompanha aqui do Vale do Taquari nesse posto? Sim, o Luiz Pissaia e o Adriano Spezia, né? Nós estamos nessa academia, né, juntos, né? Como é que se dão os encontros? Como é que são as atividades? O que é feito lá na academia? Boa pergunta, porque vou aproveitar para explicar a diferença entre a Academia Luso-Brasileira e a Academia Literária do Vale do Taquari, até para valorizar o que nós temos aqui, né? A Academia Luso-Brasileira, ela não tem cadeiras, ela convida os escritores, né? Assim, não vou dizer de forma aleatória, mas assim, aqueles que se destacam em sua região, em sua cidade, né? Na sua atuação. E a Academia Luso tem sede em Porto Alegre, tem uma casa lá, Casa Portuguesa, tem biblioteca, então lá acontecem eventos, acontecem encontros, mas não são periódicos.
Muitos dos encontros são virtuais e uma das características deles é publicar antologias, né? Antologias literárias. Lá nesse livro reúnem textos dos autores membros da academia, né? Que é uma forma de tornar, de publicar e de destacar os seus membros, né? Inclusive a Luso Brasileira agora está com uma antologia aberta, formulando convites para os escritores que desejarem participar. A Academia Literária do Vale do Taquari é diferente. Nossa atuação é presencial, né? E por isso nosso diferencial é justamente isto, né? Nós temos atividades, né, presenciais, nós temos número de cadeiras é limitado em 40, são 40 cadeiras que ocupam, 40 escritores que ocupam uma cadeira, e nós temos nossos eventos, com exceção da pandemia, que a gente fez virtual, mas de resto todos eles são presenciais, né? E isto nos diferencia, e sempre que o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, né, o Jacobsen, quando ele vem para cá, ele nos enche de elogios, né? E a gente fica meio constrangido, né? Mas aí, olhando a atuação das outras academias, se percebe que realmente nossa é diferente, justamente por essa atuação presencial. Então temos vários eventos que a gente realiza ao longo do ano de forma presencial. Nós entrevistamos, né, Aline? Eu acho que está fechando agora 1 ou 2 semanas a Ivete, que sim. também faz parte da Alivate e agora é a patrona da Feira do Livro. Sim. Mas é importante a gente saber quando que começou o gosto pela narrativa, pela escrita, pela leitura. Quando tudo começou, Deolito, não jogava bola? eu tinha na época do internato, eu tinha assim, tu estudaste lá em Arroio do Meio, né? Arroio do Meio, Santa Cruz e Viamão, né? Eu era o bibliotecário, né? Olha aí. O bibliotecário para ter mais horas para ler livro, para ter mais tempo para poder ficar na biblioteca e ler, né? E lá eu tinha meus cadernos, eu fazia meus rabiscos, né? E por aquelas mudanças, andando de um lado para o outro, eu acabei perdendo esse material todo, né? E aí eu recomecei de novo, né? E o gosto pelo conteúdo, pela leitura, eu sempre fui muito... Eu me cobrava muito. Eu ficava chateado quando alguém me perguntava algum assunto e eu não sabia responder. Aí eu corria para casa para descobrir o que era aquilo lá e queria conhecer, saber, né? E na época não tinha a facilidade como hoje, que tem o Google, um clique tu entra. Tem que ir numa enciclopédia, tem que ir num jornal, tem que pesquisar de fato, né? Assim, ir atrás do conteúdo, né? Eu me lembro que eu lia muito o jornal Correio do Povo, né? Mas eu lia de noite, quando os outros iam dormir, eu ia numa salinha lá onde é que tinha o jornal, porque daí eu era dono do jornal, né? Não precisava entrar na fila para conseguir, né? E eu lia, né, o jornal, né? Lia no abajur para não clarear muito o ambiente? Não, abajur não existia na época. Não tinha? Existia, mas não tinha nada, né? Então era do jeito, na meia luz mesmo, né? Né? E aí eu tinha a pessoa me chamava às vezes antes de dizer a palavra que eles me chamavam, vou explicar que é carinhoso. Rato de biblioteca. Sabe o que é rato de biblioteca, Moisés? Eu deduzo. Rato de biblioteca é justamente um apelido, é um elogio. Claro. É um elogio para aquela pessoa que vive na biblioteca, lendo. E aqui em Lajado nós tínhamos vários ratos de biblioteca, até em Lajado. E uma das pessoas que era mãe do Alexandre Garcia. Agora é falecida, mas ela vivia na biblioteca. Faleceu há pouco tempo agora. Tu sabes, Aline, que tem uma curiosidade, porque depois o Deoli, ele se torna correspondente do Correio do Povo. Isso. Por muito tempo, né, Deoli? 18 anos. Olha aí. Né? 18 anos. Isso foi para mim, uma honra trabalhar para o Correio do Povo. Ali foi um grande aprendizado, né? Eu tinha lá um editor que ele era muito... o Edson Moiano, já falecido, e ele era muito, assim, ele não tinha meias palavras, né? Quando a foto era ruim, ele dizia na cara, assim, no telefone, assim, né? Pô, cara, tu não sabe tirar foto? Assim, né? Assim na cara, assim, né? Pô, tirou foto, que foto é essa aí? Onde é que é essa? Ah, Moiano, não, mas isso aí isso aí já foi pro lixo, né? Direto, assim, né?
Então exigia que a gente fazia um trabalho bem feito. A régua era alta. Era alta, né? Então, com isso, cada vez que eu fazia uma matéria, eu me cobrava, né? E ainda hoje eu tenho o hábito, mesmo agora já 1 ano e meio fora do jornalismo, por circunstâncias, eu ainda tenho meu caderninho, eu vou no evento, naturalmente eu estou anotando os dados lá, porque... Né? Me chamou a atenção, porque o Deoli chegou aqui já com a caneta na mão, ele concede a entrevista com a caneta na mão, se precisar anotar alguma coisa, ele está com a caneta na mão. Estou aqui com os dados, os principais que vocês vão me perguntar, eu estou aqui anotando. Os tópicos da fonte da sabedoria estão ali. Estão ali. Estão aqui. Olha só, falamos sobre, prestando atenção na tua fala, né, sobre procurar, sobre estar na biblioteca, fazer essa busca, não ficar sem dar a resposta, né? Fiz essa pergunta para a professora Ivete também, nessa última oportunidade, há 2 semanas, quando falávamos, se a tecnologia, se o alcance do digitar ali para ter a resposta mudou esse perfil. E aí eu estou pensando nessa geração atual que busca ter o livro nas mãos. Até falávamos também essa semana sobre o Festival do Livro do Gustavo Adolfo, né, para fazer essa pergunta para as professoras que aqui estavam, porque vem pela frente também uma feira do livro aqui na cidade que vai movimentar essa pauta, pensando no futuro, né? Pensando agora nos novos nomes que chegarão para a literatura. Perfeito, Aline, boa pergunta. E eu sempre respondo essa pergunta, eu na rua ouço seguido, mas o pessoal não lê mais. Não, nunca na história da humanidade se leu tanto como hoje. A questão é o conteúdo, o que está se lendo, né? Então, a gente sabe que nas redes sociais tem muito conteúdo duvidoso, né? E conteúdo, às vezes, uma pessoa que tem credibilidade, mas na hora de comunicar falha, né? Então, a questão é o conteúdo. E quando se lê livros, se tem um conteúdo mais confiável. Por isso, a importância das feiras do livro, que é uma forma de mostrar que o livro ainda é a fonte segura de informação, né? Temos o Festival do Livro agora no Gustavo Adolfo e a Univates, que assim o Gustavo Adolfo faz um trabalho magnífico nessa área, né? Estimula os alunos a escreverem, além da leitura, a escreverem, né? Eles, ao longo desses... a 20ª edição, se não me engano. 20ª. A cada ano evoluem e fazem um trabalho ainda melhor, né? E agora temos no mês de agosto tem a Feira do Livro de Lajeado, né? E também entra aqui a Academia Literária. A Academia está completando este ano 17 anos. E ao longo desses 17 anos se percebe um crescimento, um interesse pelo escritor. E cito isto com um exemplo prático. Nas últimas feiras do livro, nós estamos fazendo lançamento de livros de autores locais. Sempre num dia da feira, né? E nas primeiras edições não havia muito interesse. 5, 6. E no ano passado nós lançamos, mesmo em época de pandemia, nós lançamos 30 livros de cerca de 40 autores, porque alguns livros têm mais de um autor. E para a feira deste ano, que vai ser em agosto, num levantamento que eu estou fazendo, que eu estou acompanhando, nós já temos em torno de 25 obras que vamos fazer o lançamento, né? E isso também dá mais de 30 autores, né? Então isso para a nossa região é uma referência altamente elogiosa, porque isso levanta a régua cultural aqui da região também, né? E é interessante que tem escritores que nos procuram pedindo para poder participar do lançamento de livros na Feira do Livro de Lajeado. O quadro da Alivate, ele vai ser preenchido com novas vagas em 2022? O que dá para falar sobre isso? Sim, isto é muito interessante, porque também é uma outra questão que e aí é muito mesmo, escritores que querem participar da Alivate, né? Quantos fazem parte hoje? Hoje nós temos 32 de 40. Nós tivemos o falecimento de 5 escritores. Rubem Alves, lá de Arvorezinha, Jorge Moreira, de Encantado,
Pedro Silveira também de Encantado, Ampere Jordano também de Encantado, são 3 lendas aqui do Vale do Taquari. Pedrinho Silveira, figuraça. Figuraça. O Balduino Guerin, lá de Taquari, né? E aí também tivemos 3 colegas escritores que, por interesse, por decisão deles, preferiram se afastar da academia, né? E nós temos uma lista para escolher agora, para preencher. O professor Chiro tem um levantamento que ele acompanha, são mais de 250 escritores vivos, né? Todos são candidatos, né? Claro, no fim, passando a peneira, fica assim, que efetivamente... A votação não é popular, né? Não. Segue um rito interno, fixado, estabelecido pelo Estatuto. O presidente abre o processo de seleção, nós abrimos em março e vamos completar agora em julho, né? Então tem toda uma sequência. Para ingressar na academia, tem que ser indicado por um escritor acadêmico, né? Tem que ser indicado, né? E aí ele passa por um processo de seleção. A gente faz, primeiro pela diretoria, para ver se preenche os requisitos, tem que ter pelo menos um livro publicado, tem que residir no Vale do Taquari, né? Então são critérios que já, por ali, um outro já cai fora, né? Porque não conta antologia, não conta uma coletânea, né? Tem que ser livro autoral, né? E aí depois, a última etapa é convocada uma assembleia específica para essa finalidade, onde são eleitos os novos acadêmicos, né? E aí são, no caso, 8 cadeiras vagas, mas nós vamos preencher 6, né? 6, e aí são escolhidos os 6 e os outros ninguém fica, não se divulga, né? Assim, a população não fica sabendo quem são candidatos, né? Por isso às vezes se questiona, mas fulano podia fazer parte, podia ser, mas, né, aí é o colegiado que decide, né? Mas é interessante observar, assim, o que eu posso adiantar é que a seleção vai ser difícil, a escolha vai ser difícil, porque nós temos muitos e bons nomes aqui na nossa região. Queria ficar entrevistando ele mais um pouco, Moi. Mais uns 30 minutos. Teríamos mais 30 minutos, produção. Que coisa, Moisés, ali, 9 horas. Vamos lá. Deuli, muito bom conversar contigo. Parabéns pelo título. Parabéns. Esse título é um título importante aqui, não só para ti, para a região. Fundamental que a gente tenha representantes, né? Tu te junta com outras figuras importantes do Vale do Taquari também. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Alivate. E daí continuamos aqui, jornalista, Câmara de Vereadores. Eu queria falar sobre outras coisas também. Sobre sabe? Outras pautas mais mais cabeludas, né? Não necessariamente, né? Vamos ficar na amenidade hoje, né? Mas eu queria só fazer 30 segundos de registro da Feira do Livro de Lajeado, que tem a patrona Ivete Kiss e o escritor homenageado Valdemar Richter, né? Valdemar Richter é também uma referência na cultura aqui na nossa região, como pesquisador, como autor, mentor do Parque Histórico, então, secretário municipal de Cultura. Então, o conjunto da obra faz por ele merecer. E hoje à tarde vamos estar lá em Forquetinha, participando da apresentação, que ele reproduziu em miniatura o Parque Histórico lá na propriedade dele, né? E a Ivete Kiss é uma referência para nós aqui, uma honra. E curiosidade, não sei se ela chegou a comentar, ela fez pós-doutorado em literatura em Portugal, justamente no período em que o Saramago foi aclamado Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, uma oportunidade que puderem conversar com ela sobre isso, é uma história muito interessante, né? E é uma honra ter alguém de Arroio do Meio, né, do Vale do Taquari, em tão alto nível de literatura. Acho que ela não citou, né, Aline? A Ivete não gosta de se exibir muito, né? Ela falou apenas falou do Saramago, mas não... De ter estado, né, enfim, em Portugal, mas não mencionou desta forma. Ela também é uma entrevista que a gente poderia ficar anos, né? Vamos trazer os dois aqui, né? Vamos fazer a manhã inteira. Deuli, queremos agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco, que nós tenhamos aqui na bancada do Panorama a oportunidade de falarmos mais vezes sobre grama, sobre literatura, sobre Câmara de Vereadores, sobre jornalismo. O espaço aqui sempre é teu, é um carinho enorme te receber. Da mesma forma, muito obrigado e parabéns de novo pelo trabalho de vocês, pela comunicação
que vocês fazem de forma... Eu gosto de dizer, quando isso acontece, de forma muito humana. Eu acho que parece que o ouvinte se sente abraçado, acolhido por vocês, né? Então, muito obrigado por essa atenção por mim também. Muito obrigado, Deuli. 9:03, 14 graus e meio a temperatura. Vem notícias agora, é a Ritinha já, né? Independente Notícias com a Rita de Cássia, nós voltamos logo mais. Daqui a pouco.